Será você que tem uma empresa, que tem um negócio, será que a sua empresa está saudável? Será que realmente ela está tendo os resultados? Será que ela está com uma boa saúde? Vamos saber agora. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês e quero que você comece a refletir sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Quantas vezes você parou realmente para olhar para a sua empresa com esse novo olhar? E o que acontece, né? No dia a dia, o que nós observamos, o que nós vemos e olhando, conversando com muitos empresários, que existem muitas empresas doentes. E a maioria dessas empresas que estão doentes, os seus donos, os donos dessas empresas, esses empresários, eles nem percebem isso dentro do seu próprio negócio. E por que eles não percebem? Por que uma empresa ela adoece? Por que uma empresa realmente ela começa a dar sinais de que ela não está indo bem? A maioria das vezes o dono ele vai percebendo que a empresa está doente quando ele começa a perceber, quando ele começa a realmente ver os sinais dela. Na verdade, ela já está num ponto que na maioria das vezes já não tem mais salvação. Ela já está num ponto que não tem mais o que se fazer. E como que você sabe se ela está doente ou não? E como mudar esse cenário? Essas são algumas perguntas que eu estarei respondendo durante a nossa live de hoje. Outra coisa que eu quero que você reflita. Já parou para pensar que não existe fracasso? Que tudo na sua vida e na sua empresa é apenas resultado? Quando nós temos um resultado positivo, normalmente nós ficamos extremamente felizes, vibramos e damos o nome de sucesso. Quando nós não temos o resultado daquele que nós esperávamos, gostaríamos, ou que não foi o mínimo que nós precisávamos alcançar, normalmente se dá o nome de fracasso. Mas na verdade a gente não fracassou, a gente só teve um resultado que não foi aquele que foi o esperado. E quando você passa a olhar dentro dessa nova perspectiva que tudo é apenas resultado, eu começo a te perguntar: quais resultados você vem obtendo dentro da sua empresa, dentro do seu negócio? Quantas vezes você teve resultado negativo e que talvez você pensou: puxa, nós fracassamos nesta área, nesta meta, neste setor. E o que aconteceu no meio do percurso que você fracassou, que você não teve o resultado que você desejou? E é muito interessante porque quando você para analisar bem a fundo esses resultados negativos que nós falamos na maior parte do tempo, que damos o nome de fracasso, quando você vai bem a fundo olhar eles, você começa a observar que a maioria desses resultados negativos, ele se tornou negativo porque não foi feito o que era preciso fazer. Porque na maior parte do tempo foi encontrado obstáculos, não foi ajustado rota, não foi definido um novo planejamento e com isso não foi acompanhado esse passo a passo. Ou seja, esse resultado na maior parte das vezes ele se tornou negativo. Nós chamamos de fracasso porque nós demos desculpas por não ter feito coisas que precisavam ser feitas. E como você consegue mensurar se esse teu resultado ele está sendo positivo ou negativo? Medindo. Mas aí que entra, a maioria das pessoas não criam argumentos, não criam critérios. E tem uma frase muito interessante que é: contra números não há argumentos. Contra números não há argumentos. E o que é importante? Primeiro passo dentro do seu negócio, ter metas definidas. É criar metas. Depois que você estabelece metas, quando você tem a sua meta, é começar a criar critérios. Mas critérios que você consiga mensurar. Mas o que acontece no dia a dia? Qual é a realidade da maioria dos donos de micro, pequenas e médias empresas? Eles não têm metas definidas. No nosso dia a dia, em contato com tantos donos de empresa, o que eu escuto normalmente, a única
primeira meta, assim, que a maioria fala para nós é: esse ano nossa empresa precisa faturar 10% a mais do que foi ano passado. Normalmente, essa é a meta que eles têm. Quando nós sentamos dentro da mentoria de negócios com cada empresário, começamos a desenhar e perguntar para eles quais são as metas, como você deseja a sua empresa daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. É comum nós escutarmos: não sei, nós não conseguimos nem imaginar 6 meses, quem dera 1 ano, 5, 10. Nesse momento, a gente já começa a mensurar o quanto essa empresa está realmente saudável ou não, quais são os riscos dela adoecer ou não. Se você não sabe como você deseja que o seu negócio esteja daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você fica muito como a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar e a vida vai levando. Você fica como um navio à deriva. Infelizmente, essa é uma realidade que nós escutamos muito no dia a dia. E você que está me acompanhando, eu quero só que você pense: você tem as metas da sua empresa extremamente definidas? Se você não tem, tarefinha, anota aí a partir de amanhã. Ache um tempo, arruma um tempo e comece a definir. Comece a escrever como você deseja a sua empresa: 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos. Porém, aí acontece o segundo erro. Ok, agora nós temos metas. Nós queremos crescer 10%, nós queremos ter tanto de vendas, nós queremos aumentar em X% o nosso lucro. Só que enquanto você não tem as metas claras e a partir disso não cria os critérios, a sua empresa novamente ela fica à deriva. Então não basta você saber o que você deseja, precisa criar critérios para que você realmente consiga, durante esses 6 meses, 1 ano, saber se você está caminhando, se você está indo em direção a esses objetivos ou não. Quando você não tem clareza, quando você não cria critérios, você tem apenas um dado, mas não uma meta. E olha que interessante, né? Eu falei antes que a maioria, quando nós conversamos com donos de empresas, eles falam assim: nossa empresa precisa faturar 10% a mais do que foi o faturamento do ano passado. E eu sempre pergunto: 10% com base no quê? Se você faturar 10% a mais, isso vai te garantir 10% a mais de lucro? Lembrando que faturamento é diferente de lucro. Isso que é importante. Dentro da mentoria de negócio, nós sempre falamos para os nossos clientes: mais importante do que você aumentar o teu faturamento é você aumentar o seu lucro. Isso que eu quero que você pense agora. Qual é o lucro da sua empresa? Se você também não sabe o quanto que você está tendo de lucro na sua empresa, é mais um sinal que a sua empresa pode estar adoecendo. E como eu falei no vídeo, eu falei de repente. De repente as coisas acontecem. Não! Raras são as coisas que são de repente. Tudo, a maioria das coisas vem dando sinais. E na sua empresa não é diferente. Se você não tem os números da sua empresa, não é de repente que ela teve resultados negativos. Então, mais importante do que você ter um faturamento alto, é você ter um lucro que realmente faça com que a sua empresa se mantenha e consiga continuar crescendo. E vamos lá então. Quais são os sinais que a sua empresa está doente e que você nem sabe? Eu listei aqui alguns e eu vou ler para que eu não esqueça de nenhum para vocês anotarem aí. Primeiro sinal que a sua empresa pode estar doente e você nem sabe: não ter clareza do seu faturamento mensal. Não saber quanto é o seu faturamento. Talvez você esteja se perguntando: Leila, mas essa é a realidade dos pequenos, das microempresas. Não. A gente atendeu muitas empresas grandes que o dono não tinha clareza de quanto era o seu faturamento mensal. Se você não sabe exatamente quanto a tua empresa está faturando mês a mês, cuidado, você corre um risco muito grande. Outra questão: não ter clareza qual é o valor do teu custo fixo e ter uma média do teu custo variável. Quanto que é o teu custo fixo? Qual é o mínimo que tua empresa precisa faturar para se manter em pé?
Qual é esse valor? Não ter uma curva ABC dos produtos ou serviços que mais vendem e também não ter uma curva ABC daqueles produtos ou serviços que mais te dão lucro. Se você não sabe quais são esses produtos que mais vendem e quais te dão mais lucro, novamente, a sua empresa está em risco. Por quê? Às vezes você cria uma estratégia linda, pode ser de marketing, pode ser até um planejamento, em cima de alguns produtos, mas talvez esses produtos nem são aqueles teus produtos que mais vendem. Ou pior, a gente já trabalhou com vários clientes que quando foi feita a curva ABC, eles focavam muito em vender alguns produtos, que eram os produtos que mais vendiam, porém a rentabilidade, o lucro deles era baixíssimo, baixíssimo mesmo. Então você precisa saber, a partir disso, sim, lógico, precisa ser feito toda uma análise, um diagnóstico para ver então qual a melhor estratégia. Porque nem sempre também os produtos mais rentáveis são aqueles que os clientes, os teus potenciais clientes estão comprando. Mas tudo é uma questão de análise e estratégia. O mais importante nesse momento, você precisa ter clareza dos produtos e serviços que mais vendem e também quais são os mais rentáveis. Olha só, outra coisa, não ter clareza do lucro da sua empresa. Sabe qual é o maior erro dos empresários? O maior erro é eles acreditarem e acharem que tem uma porcentagem de lucro. Quando o Anderson, meu marido, ele vai trabalhar custo dentro do negócio e ele para fazer toda essa análise, 99% das vezes o empresário, o dono da empresa, aquela porcentagem que ele acreditava ter de lucro estava errada. E o que é interessante? Quando nós falamos em ter um negócio, empreender, a vida do empresário ela é muito solitária. Ele é muito solitário. As decisões normalmente são tomadas de forma muito sozinha. Quando eles têm dúvidas, incertezas, dificuldades, é raro ter para quem recorrer. E muitas vezes as pessoas com quem eles recorrem são alguns amigos, são parentes, são pessoas às vezes que não têm também um conhecimento que possa ajudar eles nas melhores estratégias voltadas para que o negócio cresça. E talvez você que está acompanhando agora também não tem clareza do teu lucro. E o pior erro que você pode cometer, se você, por exemplo, vende produto, é comprar algo por um valor, colocar 100% em cima e achar que está ganhando 100%. Talvez esse 100% não está cobrindo nem o seu custo. Então, é muito importante que você tenha alguém que entenda, que domina disso, que realmente consiga ajudar e fazer com que você tenha clareza do quanto de lucro que o seu produto, a sua empresa está tendo. Outro sinal que a sua empresa pode estar doente, não ter metas definidas. Eu falei um pouco no início, mas eu volto a repetir aqui. Não saber quais as metas, aonde você deseja ela chegar, aonde você deseja que a sua empresa chegue. Aí é bem comum, quando nós conversamos com empresários, às vezes eles falam, nossa, mas meu concorrente está tão bem, nossa, como aquela empresa cresce, parece que para eles é tão fácil e para mim é tão difícil. Será que é mais fácil? Ou será que eles têm algumas estratégias, eles sabem onde eles querem chegar, criam uma estratégia e vão ajustando o caminho até alcançar o resultado que desejam? Se você não tem clareza de metas, você fica muito à mercê. A sua equipe fica muito à mercê. Você vai cobrar o que deles? Resultado embasado no que para alcançar o que? É muito importante você ter metas definidas. E não ter indicadores de produção, vendas, rotatividade, retrabalho. E aí dentro de cada negócio, dentro de cada empresa, é importante analisar e ver quais são os principais indicadores que cada negócio precisa ter. Cada negócio é muito único. Então, é importante com que nós saibamos quais são aqueles indicadores, os principais que aquela empresa precisa ter e que esses indicadores, os colaboradores vão alimentando. Isso faz com que o dono acompanhe esses indicadores e a partir disso tenha maior clareza, que ele realmente saiba aí o que está acontecendo com a sua empresa e facilite também a sua tomada de decisão. E quando nós falamos em implantar indicadores, isso não quer dizer ter uma empresa engessada.
Indicadores fazem com que a sua empresa seja e se torne organizada. E também, além de facilitar demais a sua vida, a vida do empresário, que através desses indicadores consegue ver como está a saúde do seu negócio em cada área, cada setor, naquelas áreas que principalmente, ou aquelas áreas que mais importam dentro do seu negócio. Outra coisa que eu quero que você pense, e eu já escutei muito mesmo. Eu já escutei de empresários às vezes vir e falar assim: nossa, minha empresa falhou do nada. De repente, quando eu observei, a minha empresa estava endividada. Nossa, essa parte de governo, toda vida que muda de governo, ou a mudança de governo ferrou com a minha empresa. Agora, muitos estão dizendo: nossa, o coronavírus quebrou a minha empresa. Não que essas questões não influenciam o negócio. Sim, influenciam. Mas será que foi o governo? Será que foi o coronavírus? Ou foi você que já não tinha os números do seu negócio e agora simplesmente tudo isso foi aquela gotinha que fez a sua empresa transbordar? Tem um ditado que fala assim: é usado muito com o dinheiro só potencializa aquilo que você é. Então, se você já era desorganizado, talvez você fique cada vez mais desorganizado. Se você não tem controle, talvez você nunca teve controle. Então, não são esses fatores externos que, de fato, arruinaram a sua empresa, mas o quanto do seu comportamento, o quanto da sua falta, talvez, de conhecimento, de habilidade, de organização, está refletindo dentro do seu negócio. É muito comum, às vezes, as pessoas virem e falar: meu Deus, agora estou extremamente endividado. Claro que esses fatores externos influenciam muito, mas o quanto que você tinha que ter, no mínimo, um capital de giro, pensando que qualquer outra coisa ruim possa vir a acontecer e que sua empresa precisa ter, no mínimo, dinheiro para sobreviver, no mínimo 3 meses. É tão fácil a gente colocar a culpa nos outros, é tão fácil colocar a culpa lá no externo, em tudo aquilo que está lá fora, e não me responsabilizar por aquilo que eu estou deixando de fazer dentro do meu negócio. É muito fácil eu achar um monte de desculpas e não fazer aquilo que eu realmente precisava fazer. Então, o que eu trago para ti agora é várias reflexões. O quanto você, empresário, está fazendo o que precisa ser feito dentro da sua empresa. O quanto esses fatores externos só potencializou aquilo que já não estava legal dentro da sua empresa. E agora é uma grande oportunidade para você parar, aprender e não deixar com que isso se repita. Afinal de contas, as desculpas não vão nos levar a lugar nenhum. Então, o que é importante? Observe os sinais. A sua empresa já vem dando sinais há muito tempo. E quando você consegue observar esses sinais, você consegue realmente criar estratégias e agir de forma muito rápida. Lembrando que uma empresa sem estratégia, ela está disposta a qualquer negócio. O que é interessante também, que muitas empresas nesse momento, esse momento que nós estamos passando, elas estão achando que a solução está em fazer muitas promoções, baixar demais o seu valor, e quem não tem um custo correto só está postergando ainda mais um acúmulo de dívidas, porque ela está dando uma suspirada agora, mas não está vendo que está vendendo com prejuízo e isso pode complicar para frente. O que é importante? Fortaleça o seu negócio. Aproveite esse momento para criar e fortalecer, para criar relações com os seus clientes, para fortalecer a sua marca, para realmente organizar tudo aquilo que estava desorganizado, realmente trazer um novo posicionamento, realmente fazer todas aquelas mudanças que eram necessárias dentro da sua empresa. E não postergue o problema, não postergue aquelas coisas achando com soluções a curto prazo que vai resolver, não vai resolver, só está postergando. Mas vamos lá então.
o que é importante? Quando você cria indicadores, quando você tem metas, quando você tem os números, você consegue acompanhar como está a sua empresa. Talvez você se pergunte, Leila, mas eu preciso, depois que eu implantei esses números, olhar diariamente? O ideal seria sim. Eu não sei o tamanho da sua empresa. Tem empresas que são muito grandes. E quando elas são muito grandes, por isso que elas têm os seus gerentes, têm diretores, porque daí cada um é responsável por a sua área e que esses diretores, as pessoas levem informação aí aos donos. Mas o que é importante, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana você precisa olhar os números da sua empresa. Você precisa ter critérios de venda. Então, saber qual é a tua meta. Isso é o mínimo que o teu negócio precisa ter. Uma meta de vendas. O mínimo que a tua empresa precisa ter. Meta de vendas. Distribua ela por semana. Quanto cada semana do mês a sua empresa precisa faturar. Olhe toda semana. Se você não alcançou na semana 1 aquele valor que você precisava faturar, lembre-se, ela ficou acumulativa para a semana 2. Se ela não alcançou, ela ficou acumulativa para a semana 3, isso vai acumulando. Você tem um mínimo que você precisa vender para a sua empresa se manter. Sabe o que é interessante? Que a maioria das empresas, agora eu estou falando de forma geral mesmo, independente do negócio, não tem metas de vendas, ou quando tem, não acompanham. Aí elas vão olhar no último dia do mês e ver assim, falar, nossa, eu não atingi a meta de vendas, está faltando um monte. Aí o que elas fazem? Elas criam muitas promoções, elas abaixam demais o preço para querer atingir a meta de vendas. O risco que você corre quando faz muita promoção é do cliente não comprar durante o mês, porque ele sabe que vai ter promoção, ele vai esperar a promoção e vai comprar somente na promoção. Aí você meio que mata todo o teu mês e vai vender só naqueles últimos dias, porque o cliente já sabe que é assim que o seu negócio funciona. Então tenha metas e acompanhe. E o que acontece quando você consegue acompanhar as vendas da sua empresa semanalmente? Você olha o resultado. Se você atingiu, perfeito. Não atingiu, estratégias. O que nós vamos fazer para alcançar o resto das metas que tinha que ter atingido essa semana, na semana que vem? Você senta, se você é o vendedor do seu negócio, você vai criar as estratégias você com você. Se você tem uma equipe, você vai sentar com essa equipe e vai criar estratégias junto com a sua equipe. O que nós fizemos que deu certo, o que nós fizemos que não deu certo. O que nós vamos colocar de estratégia daqui para frente para realmente fazer acontecer e realmente dar certo. E você vai mensurando, você vai acompanhando, você vai analisando semana após semana e não deixe para agir no último dia ou na última semana do mês, porque você realmente consegue fazer muitas coisas no decorrer e alcançar os seus resultados no final do mês. A probabilidade de quem tem metas e de quem cria essas estratégias chegar no final do mês alcançado esse resultado estabelecido ou até mesmo ultrapassado é muito alta. Nós estamos com vários clientes de mentoria, vários clientes nossos que estão batendo seus recordes de faturamento, recorde de lucro, mesmo nesse momento tão desafiador. Com um detalhe, nós estamos com várias empresas que não são serviços essenciais, serviços assim mais variados que vocês possam imaginar, estão faturando muito. Por quê? Metas, estratégias, planejamento e ação, muita ação. Lembrando, né, que nada acontece de repente. Então, quando você cria as estratégias, os resultados também vão vir. Então, é bem importante que você estabeleça esses números, que você acompanhe os números. Eu estou falando de uma área que é vendas, que é essencial. Mas lembrando que nós temos finanças, nós temos a área de pagamentos, entradas, enfim, tem tantas outras áreas dentro da empresa que você precisa ter os números. Mas vendas, eu digo assim, que é uma que é importante, afinal, sem vendas, o seu negócio não existe. Vamos lá. Você já parou para pensar também que crescer dói? Quando eu falo que crescer dói, eu não sei, eu desativei os comentários, então eu não sei aqui quem está aqui comigo, mas lembre-se, quando você era criança, quando você estava em fase de crescimento, normalmente o corpo dói, os joelhos doem, nosso corpo de uma forma geral dói. E fazer com que a sua empresa cresça também dói. E é comum alguns empresários que nós conversamos, que vêm até nós, não querer olhar os números do seu negócio. E aí
a empresa ela não está crescendo, não é porque a empresa não é boa, não é porque o produto não é bom, mas porque ele não quer olhar para aquilo que às vezes ele não quer se deparar com uma dor. Uma dor em que sentido? Muitas vezes a empresa ela está muito bem estruturada, ela está muito bem financeiramente. O que ferra com a empresa é a vida pessoal do dono, porque não se tem um prolabore, ele realmente vai consumindo, e essa vida pessoal, não ter isso bem separadinho, que é o que o Anderson vai vir numa das lives falar aqui com vocês. E é interessante que assim, mais de 90, eu vou chutar, mais de 95% dos donos de micro e pequenas empresas têm tudo isso misturado, né? E o que é interessante, que a maioria às vezes não tem esses controles porque eles não querem ver, porque ver muitas vezes dói. E o que é interessante, quando nós começamos todo o processo e esses donos eles começam a olhar essa realidade, criar estratégia, aquela dor de ver a coisa ruindo, nossa, muitas vezes vou ter que parar com isso, vou ter que abrir mão disso, enfim, de olhar para aquelas coisas que eram desagradáveis, elas começam a se tornar completamente agradáveis, só que a dor ela muda, porque quando você tem toda a visão das finanças pessoais, das finanças do seu negócio, e você começa a ver aonde você quer chegar com a sua empresa, você cria estratégias. E aí, dentro dessas estratégias, você sabe que vai ter um caminho para chegar até lá. Esse caminho não vai ser fácil. Esse caminho vai exigir. Essa exigência, muitas vezes, dói, porque vai ser mudança de comportamento. Vai precisar aprender algumas habilidades. Vai precisar fazer coisas que talvez não fazia, dependendo da área, dependendo do ramo da sua empresa, desenvolver habilidades que você não tinha antes. Vai te exigir um novo você. Afinal de contas, o que te trouxe até aqui, o que fez com que a sua empresa chegasse até aqui, todas as suas habilidades, todos os seus comportamentos, tudo aquilo que você é, não vai fazer com que a sua empresa vá para um próximo nível. Porque para que a sua empresa vá para um próximo nível, você vai precisar desenvolver novas habilidades, novos comportamentos, novas questões para levar a sua empresa para um próximo nível. E tudo isso, todo esse processo, ele dói também, porque crescer dói. E o que é muito interessante, é que quando o empresário ele elimina a primeira dor de entrar em contato com a realidade dos números que ele tem, ele passa a sofrer essa outra dor do crescimento, que é a dor prazerosa, que ele vê que tudo aquilo que ele planejou, aqueles números, aquelas estratégias, realmente está se concretizando. Então saiba, você que está me acompanhando, eu não sei quais são as tuas metas, se você tinha, se você não tinha, espero que já comece a pensar em algumas, mas eu te dou uma certeza que para chegar aonde você está pensando, vai doer um pouquinho, porque vai te exigir novas habilidades, novos comportamentos, e isso dói, mas eu te dou uma certeza, vai valer muito a pena. E o que é importante, tá? Muitas pessoas, muitos donos de empresa, eles tentam fazer muitas coisas sozinhos. E não que não funcione. Tem muitas coisas que dão certo, tem outras que não necessariamente. Só que quando nós estamos envolvidos em um processo, nós temos aquela única visão, porque nós estamos envolvidos. Se você realmente deseja levar a sua empresa para um próximo nível, contrate ajuda externa. Contrate profissionais que realmente tenham conhecimento, que tenham habilidade, que você está tendo dificuldade dentro da sua empresa. Porque essas pessoas, além de ter a expertise, de ter o conhecimento, de ter a habilidade, eles vão vir com uma visão completamente diferente, porque eles são de fora do seu negócio. Eles conseguem ver, perceber coisas que você talvez não percebia. Eu digo isso porque quando nós entramos dentro das empresas com a mentoria de negócios, nós conseguimos perceber muitas coisas que o dono, quando está lá envolvido, não percebe. Desde habilidades e competências no próprio dono. É comum, com alguns clientes, a gente chegar e falar assim, olha, a sua empresa, de acordo com o que nós vimos, toda essa avaliação, daqui 6 meses, ela tem um potencial de chegar no faturamento tal, né, com lucro tal, depois ter os números, alguns olhos falar, não, isso daqui está muito longe, isso aqui está muito difícil.
Porque às vezes o próprio dono não consegue perceber o quanto de potencial que o negócio dele tem, o quanto que a empresa dele pode crescer, porque ele está tão limitado, parece que está tão difícil que ele não consegue ver esse mundo de possibilidades. E é incrível, porque quando nós começamos a trabalhar e ele alcança esses resultados, é lógico que eu sempre digo que a nossa felicidade é a felicidade do nosso cliente, o nosso sucesso é o sucesso do nosso cliente. Se o nosso cliente tem sucesso, nós também temos, e nós vibramos juntos. Então, não fique tentando, não fique na tentativa de acerto e erro. Acerto e erro custa caro, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Ficar numa tentativa de acerto e erro desculpe o termo, tá? Mas é um sinal de burrice. Porque você acha que vai estar economizando? Não, você vai estar perdendo muito dinheiro. Porque a outra pessoa, ela poderia vir e te ajudar. E o que é interessante, né? Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, mas contratar uma ajuda externa, contratar a mentoria, que nem contratar vocês, o valor é um valor agregado. Né? O que eu sempre digo, não é o quanto custa, quanto é o investimento. A pergunta que você tem que se fazer é, o quanto você está perdendo por não ter esse conhecimento que vai levar a sua empresa para o outro nível? O quanto de tempo e energia você está perdendo? Então, olhe para a sua empresa, veja quais são as áreas que a sua empresa está com deficiência e quais resultados a sua empresa teria se não tivesse essas deficiências. Quais são aqueles profissionais, quais são aquelas habilidades que se tivesse alguém de externo, se dissesse faz isso, faz aquilo e te levasse para aquele caminho, pensa, às vezes até 10 vezes mais rápido, quanto de lucro você teria por ter esse conhecimento? Pense nisso. E quando eu falo isso para você, a mesma coisa, eu quero que você pense agora na tua empresa, naquilo que você vende, no teu produto e no teu serviço. Quando às vezes o cliente chega para você e fala assim, nossa, teu produto é muito caro. Nossa, mas o teu produto, o investimento é muito alto. Você tem que pensar nisso. O quanto que o teu produto e teu serviço resolve a solução do cliente rápido. O quanto que aquilo que você vende vai gerar mais segurança, vai gerar de economia para o cliente. Então, a solução vai fazer diferença na vida do seu cliente. E quando você consegue mostrar esse valor, o teu produto passa a ser barato e não caro. Então, pare. Tem coisas que são economias burras que a gente faz, achando que isso daqui não vai ajudar. Não! Quanto de tempo, de energia que você economiza tendo pessoas especialistas que vão te ajudar a ir para o próximo nível. Então vamos lá, eu já falei de como você descobre se a sua empresa então está doente ou não, né? Que são vários itens que eu falei de não ter clareza. E como eu começo a mudar isso? Então, como eu faço com que a empresa se torne uma empresa saudável? Como eu faço com que a empresa realmente se torne uma empresa que cresça, uma empresa que, mesmo diante de cenários tão desafiadores, ela tenha esse crescimento, essa constância e que você, como dono de negócio, realmente consiga atingir os resultados, realizar os seus sonhos através da empresa. Porque, normalmente, nós criamos uma empresa por 2 motivos. Para ter lucro e para que ela seja a ponte para realizar os nossos sonhos pessoais. Então, pense nisso. Como que você transforma a sua empresa, se ela já é saudável, mais saudável ainda? E se ela estava lá, de acordo com tudo que eu fui falando, se ela estava com um pezinho numa empresa doente, como que eu começo a mudar isso e tornar a minha empresa realmente saudável? Primeira coisa, metas. Você precisa saber aonde você quer chegar com a sua empresa. No mínimo 6 meses em 1 ano. No mínimo. Se você tem funcionários, dependendo do tamanho da sua empresa, se nem você sabe aonde você quer chegar, pense como ficam os teus colaboradores. Aí você quer cobrar algo deles, eles estão perdidos. É difícil se você não sabe onde quer chegar ou cobrar uma meta se não tem um propósito maior. Então, muita clareza dos resultados da sua meta. Quando nós falamos em metas, tem algumas que são principais. Meta de faturamento, meta de lucro, o quanto que dentro do faturamento normalmente ele já mensura o crescimento, metas de vendas. No mínimo essas 3 você precisa ter. Bom, depois disso, os indicadores. Então, como é que você vai saber se você está alcançando isso? Não, quando falamos em número próprio, o número ele consegue nos dar toda esse parâmetro.
Definiu metas, criou os indicadores, plano de ação. Crie um plano de ação. Começa a fazer. Quais são os passo a passo que eu preciso fazer para chegar nesse resultado, nesses números? Criou um plano de ação? Ação. Entre em ação. Depois que você entrar em ação, tem dois grandes segredos. Dois grandes segredos. E é esses dois grandes segredos que definem as pessoas altamente de sucesso das pessoas que ficam patinando. Esses dois grandes segredos que diferenciam as pessoas muito bem-sucedidas daquelas que, quando começam a ter sucesso, caem. Se você aplicar tudo que eu falei antes e seguir esses dois grandes segredos, eu te dou uma certeza. Você vai muito, muito além do que você imaginou. E esses dois grandes segredos são disciplina e constância. Fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem desculpas. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: o disciplinado vence o habilidoso quando o habilidoso não tem disciplina. Já foi comprovado, as pessoas mais bem-sucedidas, os empresários que mais tiveram sucesso no mundo, eles não tinham uma inteligência superior. Eles não eram pessoas que tinham habilidades super, habilidades diferentes da maioria. Apenas eles sabiam exatamente onde eles queriam chegar. E eles faziam o que precisava ser feito, dia após dia, todos os dias, sem desculpas. Então, se você sabe onde quer chegar e faz todos os dias o que precisa ser feito sem desculpas, eu não tenho dúvidas que você vai fazer a sua empresa crescer muito. Que você vai, com a sua empresa, talvez chegar muito além de onde você já imaginou um dia. É muito gostoso quando nossos clientes de mentoria de negócio, a primeira sessão é definição de metas. E quando eles colocam metas para 1 ano, 5 anos, a maioria deles alcançam em 6 meses, 1 ano, que eles colocaram para 5 anos. É bem comum isso. E quando nós vamos rever essas metas, eles falam: nossa, como foi rápido. Por quê? Justamente por isso. Clareza. Quando você tem clareza, você faz o que precisa ser feito e o resultado vem. Então, esses são os dois grandes segredos. E com isso, você vai fazendo com que a sua empresa realmente se torne cada vez mais saudável, que ela tenha melhores resultados e que você, independente de circunstâncias externas, consiga fazer com que a sua empresa se mantenha firme, estruturada, lógico, se adaptando aos cenários, mas ela continue em crescimento, porque o mais importante do que a velocidade é a direção da onde você está indo.